Ei, som, alô? Se alguém já tiver aí, me diga aí o áudio, por favor. Tá pra me ouvir bem? Tá o som. Tá dando pra me ouvir, pessoal? Tem 5 pessoas agora, eu tô vendo. Alguém me diga aí se tá dando pra ouvir ou se tá mudo. Ok. Ok, Marta falou que dá pra ouvir, tá dando pra ouvir bem. Ok, irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Daqui a pouco nós vamos estar começando mais um estudo no domingo de manhã. Temos tentado fazer aí todo domingo, enquanto a escola dominical não retorna. E no domingo de hoje, nessa manhã, nós vamos trabalhar um pouco sobre a ética cristã da língua. Eu intitulei esse estudo Como Falar? É uma pergunta, né? A ideia é que nós investiguemos na Escritura aquilo que ela nos ensina acerca da maneira como nós devemos falar. Então, hoje nós vamos falar sobre uma ética cristã do uso da língua, daqui a pouco, às 10 horas, se Deus permitir. Vamos esperar um pouquinho, esperar mais 1 ou 2 minutos aí, e aí nós já estaremos iniciando, se Deus permitir. Ok, vamos iniciar então o estudo dessa manhã, pontualmente aí às 10 horas. E eu quero convidar todos, aqueles que estão acompanhando, agora a fecharmos os nossos olhos para fazermos uma oração, pedindo a orientação do Senhor nessa manhã, que Ele nos ensine, que Ele fale ao nosso coração. Deus bendito Pai, nós te agradecemos por mais um dia do Senhor, que o Senhor nos permite alcançar, porque o Senhor nos conservou em vida durante essa semana que já se encerrou, e porque o Senhor permitiu que nós conseguíssemos adentrar nesse dia. Nós reconhecemos, ó Pai, que
não somos merecedores da tua graça, do teu favor, mas o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado de maneira graciosa e de maneira, ó Deus, misericordiosa também. Que o Senhor possa, ó Deus, estar agora nos abençoando, que o Senhor possa estar, ó Deus, agora nos iluminando, a fim de que nós possamos entender a tua palavra, a fim de que nós percebamos, ó Deus, as exigências que ela faz e que nós sejamos equipados pelo teu Espírito a vivermos uma vida que agrade o Senhor. Uma vida, ó Deus, que reflita a tua glória. Que nós possamos nos parecer mais com o Senhor através da atuação do teu Espírito pela mediação de Cristo nas nossas vidas. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, aqueles que já estiverem acompanhando aí, vão me dando um feedback sobre o som, tá certo? Eu não consigo saber exatamente como é que está o som. Então, se tiver baixo, se cortar, vocês vão me dizendo aí no chat e eu vou tentando ver aqui, tá bom? Aqueles que ainda estão lembrados das suas aulas de química na época do colégio, ou aqueles que, de alguma maneira, por alguma razão, trabalham com isso, já devem ter ouvido falar de uma substância chamada formaldeído. Formaldeído. Ele é um dos mais comuns produtos químicos de uso atual. É o aldeído mais simples, de fórmula molecular, H2CO. Seu nome oficial é o metanal. Na sua forma líquida, ele é muito mais conhecido, e acho que agora muitos vão saber do que eu estou falando. Na forma líquida, ele se denomina formol ou formalina. É o conhecido formol de cadáveres e de peças anatômicas. Ele é utilizado em laboratórios. Ele é utilizado também na conservação e adulteração de alimentos. Então, o formol é uma substância extremamente útil nos nossos dias. Pode ser bastante irritante para o trato respiratório e para os olhos, bem como para a pele e para o sistema gastrointestinal, tanto pela via direta, pelo contato, quanto pela via oral. O formaldeído, em concentrações acima do limite, é classificado como um carcinogênico humano e tem sido relacionado, por exemplo, com o câncer de pulmões e nasal e também com o câncer de cérebro e com a leucemia. O formol, quando consumido em excesso, em medidas acima do recomendado, ele pode causar irritação nos olhos, nariz, garganta, lacrimação, queimaduras no nariz, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar e dermatite. Pesquisas um pouco mais recentes apontaram o formol como responsável por aumentar em até 34% as chances de uma pessoa normal desenvolver esclerose lateral múltipla, chegando, nos que tiveram exposição superior a 10 anos, a tornar as chances até 4 vezes maior do que uma pessoa comum. Então perceba que o formol é, ao mesmo tempo, muito útil, muito benéfico e, por um outro lado, extremamente maléfico. É uma substância muito útil, ao mesmo tempo, muito prejudicial. Estou falando do formol nesse começo para tentar estabelecer uma analogia que seja fácil para a gente entender no que diz respeito também à língua. Assim como o formol, a língua humana, a fala humana, é extremamente benéfica e, na verdade, é essencial para o modo como nós vivemos, mas ela também é, ao mesmo tempo, extremamente nociva. Tente imaginar aí um mundo onde não houvesse língua, onde não houvesse fala, onde não houvesse linguagem verbal, onde não houvesse nem fala e nem escrita. Tente imaginar um mundo como esse. Muitas, para não dizer quase todas das coisas que nós consumimos, produzimos e da maneira como nós vivemos, não existiria. Por exemplo, a pregação do evangelho seria impossível se não houvesse linguagem verbal, já que a vontade de Deus foi registrada em um livro e a pregação é também verbal. Não seria possível a resistência dos empregos, dos livros. A nossa relação interpessoal seria basicamente
praticamente impossível. Nós seríamos como os animais. Então, a fala, a língua humana, ela é extremamente útil e benéfica para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência enquanto sociedade. Mas ela é também extremamente nociva. Tente imaginar novamente um mundo onde não existisse fala. Tente imaginar um mundo onde não existisse mentira. Tente imaginar um mundo onde não existisse difamação, onde não existisse calúnia, onde não existissem ofensas, injúrias. Tente imaginar um mundo onde não houvesse fofoca. Tente imaginar um mundo onde não houvesse maledicência. Todos esses pecados cometidos pela língua humana, pela fala humana, pela expressão verbal do homem. Então isso nos mostra que, à semelhança do formol, a língua humana é essencial, a fala é essencial à maneira como nós vivemos, mas ela é também extremamente nociva. Dela, da língua humana, procede o bem e o mal. E a Escritura expressa isso de maneira muito clara. Tiago, o autor sacro, ele nos diz, na sua carta, a carta de Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10, ele nos diz que com ela, ou seja, com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, também com a língua, nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. A boca, a língua, é a fonte ao mesmo tempo da bênção e da maldição. E pelas tuas palavras serás condenado. Laura falou aí que o som está baixo. Como é que está agora? Tentei aumentar um pouco aí. Tá melhor? Melhorou? Acho que está melhor, né? Ok. Então, da língua, da fala humana, procede o bem, a bênção e também a maldição. É por isso que Tiago nos diz que aquele que consegue dominar a sua língua, essa pessoa apresenta um avançado estágio de santificação. O domínio da língua é uma evidência de alguém que já atingiu um estágio avançado na sua santificação. Abra aí em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 3, verso 2. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então a língua ela é tão benéfica e tão maléfica ao mesmo tempo, que se alguém não cai mais quanto ao uso da sua língua, se alguém não tropeça no falar, é isso que Tiago diz, já pode ser considerado um perfeito varão. Então, aquele que consegue dominar a sua língua, ele já apresenta um estágio avançado na sua santificação. Por um outro lado, a língua ela é também descrita na Escritura como o leme da perdição e a fonte da corrupção. Ela é descrita como o leme da perdição e a fonte da corrupção. Se você ainda está na carta de Tiago, capítulo 3, permaneça aí. Veja o que Tiago diz no capítulo 3, versos de 3 a 8. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então veja que Tiago se usa de duas imagens aqui para mostrar como a língua, sempre que eu disser língua aqui, eu estou falando do falar, né? Como a língua exerce uma influência determinante e muitas vezes nociva sobre a vida do homem. A primeira imagem é a imagem do leme do navio. O navio é batido por ventos fortes, está sob a influência das águas, de elementos naturais espetaculares, mas ele é dirigido por uma pequena peça, que é o leme. O leme dá a direção do navio de acordo com a vontade do timoneiro, daquele que está guiando o timão. Assim acontece com o ser humano. Ele é guiado muito por aquilo que ele diz, pela sua língua. Ainda que seja um pequeno órgão, ela direciona todo o andar do ser humano, à semelhança do leme que, a despeito de ser pequeno, direciona um grande navio. Na segunda imagem que Tiago usa aqui, a língua é comparada a uma serpente venenosa. Assim como da serpente brota um veneno que é capaz de matar, que é capaz de contaminar o organismo onde ele adentra, assim da língua humana brota todo tipo de veneno. A língua, ela mesma é condenada e posta no inferno, mas o texto vai dizer que ela contamina todo o corpo. Verso 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então veja como há a imagem de uma serpente aqui, que injeta o seu veneno no organismo da sua vítima e contamina todo o seu corpo e leva à morte. São essas as imagens que Tiago usa para falar da língua. A língua é o leme da perdição e também a fonte da corrupção. Então veja que ela é extremamente benéfica, mas ela é extremamente nociva, ela é extremamente maléfica também. É por isso que no livro dos Provérbios nós vamos encontrar mais de uma vez o autor, Salomão, nos fazendo atentar para o perigo do mau uso da língua e como a língua, quando mal usada, pode ser destrutiva e arruinante. Por exemplo, citando 2 versículos aqui, Provérbios capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. O insensato dos lábios vem a arruinar-se. Alguns versículos depois, Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Então veja, o insensato de lábios vem a arruinar-se, e a boca do nécio é uma ruína iminente. Então todos esses versículos nos chamam a atenção para os perigos da língua. Ela é o leme da perdição e ela é, ao mesmo tempo, a sede da corrupção. Com ela nós bendizemos a Deus, também com ela nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem de Deus. Tendo tudo isso por substrato, tendo tudo isso como premissa, o fato de que a língua é ao mesmo tempo benéfica e muito maléfica. Como é então que nós devemos falar? Como é possível então refrear a língua? Como Deus deseja que nós falemos então? E aí agora na segunda parte do nosso estudo, eu quero fazer um panorama e passar por vários textos, principalmente da literatura de sabedoria na Escritura, em especial os livros dos Provérbios e Eclesiastes, para tentar trazer 4
parâmetros acerca de como nós devemos falar. Então é interessante que a Bíblia traz o diagnóstico, ela traz o perigo, ela nos diz o perigo da língua, mas ela também nos dá o remédio, ela nos dá o tratamento. Então ela vai nos oferecer o caminho pelo qual nós podemos evitar esse lado maléfico da língua e aproveitar o seu lado benéfico. Então, como nós devemos falar? Eu quero responder essa pergunta à luz da Escritura em 4 passos, tá certo? Acho que o som ainda tá bom. Então vamos continuando. Em primeiro lugar, a Escritura vai nos mostrar que nós devemos falar moderadamente. Essa é a primeira resposta. Como falar? Como é que eu devo falar? Primeira resposta é moderadamente. Há 2 versículos, um em Provérbios e outro em Eclesiastes, que trazem essa questão da moderação a partir de um raciocínio lógico. Por exemplo, eu vou citar os textos aqui rapidamente, mas você pode ir anotando se você quiser depois conferir. Provérbios 10, 19 diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O outro texto é Eclesiastes 6, 11. Eu vou citar aqui na versão da NVI, certo? Eclesiastes 6, 11, na NVI, diz o seguinte: quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Então, veja, nós vimos antes que a língua tem a tendência de soltar o seu veneno. Ela é um órgão venenoso, por assim dizer. Ela tem essa tendência de soltar o seu veneno. Por isso, quanto mais eu falar, quanto mais uma pessoa falar, mais chances ela tem de pecar através da sua fala. E é por isso que tanto Provérbios quanto Eclesiastes trazem esse raciocínio lógico. Se você falar muito, você se submete a uma chance maior de pecar com os lábios. Ao passo que se você falar pouco, se você falar moderadamente, você reduz a chance de pecar com os lábios. No muito falar, não falta transgressão. Se você falar muito, você muito provavelmente praticará muitas transgressões. E Eclesiastes, quanto mais palavras, mais tolices. Por outro lado, quanto menos palavras, menos tolices. Por isso a Escritura nos diz que nós devemos falar moderadamente. Um outro texto que nos adverte quanto a esse perigo da tagarelice, de falar em excesso, é Provérbios 13, 3, que diz o seguinte: o que guarda a boca, entenda guardar aqui como esconder a boca, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, esse é um mal muito prático. A gente costuma enxergar isso com muita facilidade. No mundo prático, no mundo cotidiano. A pessoa que muito fala, a pessoa que abre os lábios demais, aquela pessoa que não se controla, mas fala em excesso, uma hora ela vai se arruinar por causa das suas próprias palavras. É por isso que os nossos pais criaram aquele ditado que hoje já caiu um pouco em desuso, mas que dizia: em boca fechada não entra mosca. Então, se você fechar mais a sua boca, você vai diminuir as chances de se arruinar pelas suas próprias palavras. Provérbios 18, verso 2, traz um interessante diagnóstico acerca da pessoa que fala em excesso. Eu achei esse texto muito interessante. Provérbios 18, verso 2, diz o seguinte: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Eu acho esse versículo provido de uma sabedoria excepcional. Vou repetir: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. O texto está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que fala em excesso, aquela pessoa que sempre quer dar a sua opinião, que sempre quer dar pitaco, aquela pessoa que nunca sabe receber nada calada e quieta,
Aquela pessoa que sempre, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho dessa maneira. Não, mas eu quero falar a minha opinião. A pessoa que sempre age dessa maneira, o problema dela é que ela tem prazer em externar o seu interior. Veja como a palavra de Deus é perspicaz e profunda. O problema da tagarelice é essencialmente um problema de idolatria. A pessoa quer externar o seu interior, ela quer fazer a sua opinião e o seu interior conhecidos. O texto também nos diz que essa pessoa não tem prazer no entendimento. A pessoa que fala muito, o tagarela, ele, na grande maioria dos casos, não é uma pessoa que tem interesse no entendimento, em adquirir sabedoria, mas apenas em externar o seu exterior, o seu interior, em apenas mostrar a sua opinião e fazer a sua opinião conhecida dos demais. E, na verdade, conviver com alguém assim é muito chato. É muito chato. A pessoa que sua opinião nunca pode passar despercebida. Ele sempre tem que externar o que ele pensa. É chato, é prejudicial ao relacionamento interpessoal. E a Escritura diz que quem age assim é insensato. Quem age assim é tolo. O insensato não tem prazer no entendimento, mas em externar o seu interior. A Bíblia nos traz ainda, o livro de Provérbios, nos traz ainda, relacionado a essa questão do muito falar, o perigo dos segredos serem revelados. Ou seja, aquela pessoa que fala demais, geralmente é a pessoa que não guarda segredo. Provérbios 11:13 diz isso. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Entenda que a ideia aqui de descobrir e de encobrir não é a ideia de alguém que não sabia e descobre aquilo, e toma conhecimento do segredo. Mas é alguém que recebeu o segredo de alguém, prometeu deixar aquilo encoberto, e aí, porque ele é muito mexeriqueiro, porque ele fala demais, ele não se aguenta e ele descobre. Ele revela para alguém o segredo. Então, o mexeriqueiro descobre o segredo. Ele deveria manter encoberto. Mas, como ele não consegue controlar aqui, como ele tem um farnizinho de falar, então o que é que ele faz? Ele não se aguenta, ele descobre o segredo. Mas o fiel de espírito, ele deixa encoberto. Ele domina a sua língua. Se alguém conta um segredo para ele, ele mantém coberto. É por isso que no capítulo 20, verso 19, o autor bíblico nos traz um importante conselho. Ele diz o seguinte: o mexeriqueiro revela o segredo. Mesma ideia lá do capítulo 11, verso 13. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem abre muitos lábios. Veja que conselho sábio. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem abre muitos lábios. Veja o que a Escritura diz. A pessoa que fala muito, cuidado no seu envolvimento com essa pessoa. Não conte o segredo a alguém que você vê que fala demais, porque vai haver um momento em que essa pessoa vai revelar o segredo, porque ela não se aguenta. No Novo Testamento, são os falsos mestres que são identificados, são caracterizados pelo excesso no falar. Não vou ler os textos, mas, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 4 e 5, e Tito 1:10, nesses textos o apóstolo Paulo, falando com Timóteo e com Tito nas suas cartas pastorais, ele, quando os adverte acerca dos falsos mestres, ele caracteriza esses falsos mestres por serem mexeriqueiros, por falarem demais. Inclusive, no texto de Tito, Paulo chama os falsos mestres de pauradores frívolos, ou seja, pessoas que falavam em excesso, que ganhavam as pessoas cansando-as com as suas palavras. Então, em primeiro lugar, a Escritura nos ensina que nós devemos falar moderadamente. Você deve falar pouco. Você não deve falar muito. Você deve reduzir as suas palavras com a finalidade de reduzir também as chances de pecar através da língua. Em segundo lugar, como é que nós devemos falar? A Escritura responde. Em segundo lugar, nós devemos falar brandamente.
Nós devemos falar brandamente, ou seja, de maneira branda, de maneira suave, de maneira não violenta, de maneira não altiva, mas de maneira humilde e graciosa. Nós devemos falar brandamente. O livro de Provérbios caracteriza a violência no falar como algo característico dos perversos, ao passo em que a fala branda é característica dos sábios, dos justos. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca dos justos é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. A boca dos justos é manancial de vida. Pense aqui num rio de água cristalina, cuja água é boa para beber, cuja água faz nascer as plantas às margens do rio. Assim é a boca dos justos. Mas a boca dos perversos, ou na boca dos perversos, mora a violência. É na boca dos perversos que mora a violência. Eclesiastes 9:17 nos diz que as palavras do violento não são ouvidas. Eclesiastes 9:17. As palavras dos sábios, atenção, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. As palavras dos sábios, o texto diz que elas são ouvidas em silêncio. O que é que a gente depreende daí? Que o sábio não precisa gritar. É possível ouvir as suas palavras em silêncio. Ele não precisa gritar. Essas palavras valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. De quem governa entre tolos. Esse versículo, ele me lembra um pouco a história lá de Alice no País das Maravilhas. Porque a rainha lá, eu agora não vou lembrar o nome do personagem, me veio à memória agora, ela é caracterizada exatamente por isso. Ela fala aos gritos. Inclusive, se você assistir o filme de 2010, o remake que a Disney fez do filme clássico, é possível perceber isso. A atriz, a Helena Bonham Carter, que interpretou a Rainha de Copas, ela colocou bastante essa característica na personagem. Ela sempre fala gritando com os seus serviçais. Ao passo em que a outra personagem, que é a rainha irmã da Rainha de Copas, fala suavemente. E aí a gente sempre percebe esse duelo de estilos no filme. Uma rainha governa aos gritos, ao passo em que a outra governa com palavras brandas. A Escritura diz que as palavras ditas em silêncio, as palavras que podem ser ouvidas em silêncio, valem muito mais do que aquelas que são ditas como alguém que governa gritando no meio de tolos. Esse é um versículo bastante elucidativo quando a gente pensa, por exemplo, na criação dos filhos. Há muitos pais, isso era muito comum antigamente, que acreditavam que a autoridade paterna ela necessariamente tem que ser exercida aos berros. Tem que levantar o tom e tem que gritar e tem que bater e tem que espernear. Eu não nego que haja momentos em que isso seja necessário. Mas a Escritura diz que quem age dessa maneira é tido como tolo. E os filhos percebem isso. Eu nunca ouvi falar de ninguém que gritou, que esperneou, que tentou expressar a sua vontade, gritando, batendo na mesa, e depois as pessoas disseram: olha como fulano é sábio. Olha como fulano tem entendimento. Você já ouviu alguém agir dessa maneira e ser reconhecido assim? Eu nunca vi. Por causa do que a Escritura diz. Mais vale a palavra que pode ser ouvida em silêncio do que os gritos de alguém que governa entre tolos. Você quer parecer alguém que tem entendimento? Ou melhor, você quer ser alguém que tem entendimento? Fale brandamente. Você quer ser um tolo? Fale aos gritos. Um outro texto interessante sobre isso, sobre a persuasão da palavra branda, é Provérbios 16, 21, e depois versos 23 e 24. Diz o seguinte: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar
aumenta o saber. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Preste atenção. Aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então veja como o autor aqui ele nos mostra que a palavra branda ela é mais persuasiva do que os berros, do que os gritos, do que a palavra ignorante, a palavra violenta. A doçura no falar aumenta o saber. Você quer convencer alguém do seu ponto? Fale brandamente, fale de maneira doce. A chance da pessoa ouvir o que você está dizendo, entender o seu argumento e refletir sobre aquilo é muito maior. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão. Persuasão é a capacidade de persuadir, é a capacidade de convencimento. Persuasão é convencimento. As palavras do sábio aumentam a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Medicina para o corpo. Você quer repreender alguém? Você precisa repreender alguém? Faça isso. Use palavras firmes, se for necessário. Jesus usou palavras firmes. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, de raça de víboras. Você quer repreender alguém? Faça isso. Mas use a linguagem branda, porque essa linguagem é a medicina para o corpo. A palavra violenta aumenta o problema. A palavra branda, por sua vez, resolve o problema. Ela é medicina para o corpo. Um outro texto, Eclesiastes, capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Nas palavras do sábio existe favor, existe graça. A ideia de favor aqui é a ideia de graça. Ou seja, o sábio revela favor, revela graça nas suas palavras. Mas o tolo, o que é que os seus lábios fazem? Devoram. O tolo é aquele que devora com os lábios. E esse versículo, quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei bastante de uma expressão muito nossa, muito regional. Quando alguém fala com a gente ignorantemente, quando alguém fala com a gente asperamente, como é que a gente às vezes responde? Me engula! Né? Me engula, vai me engolir. É muito interessante como esse versículo praticamente cita esse ditado, ou o ditado é inspirado no versículo, não sei. Nas palavras do sábio existe favor, mas ao tolo seus lábios o devoram. O tolo é aquele que quer engolir as pessoas com os seus lábios. Então, como nós devemos falar? Em segundo lugar, nós devemos falar brandamente. Brandamente. Palavras que sejam medicina. Não é ser falso, certo? Não é dizer que o errado está certo. Não é bater palma para iniquidade. Não é se omitir quando algo duro precisa ser dito. Mas é saber como dizer. E priorizar as palavras brandas, mesmo nos momentos de repreensão. Como é que nós devemos falar? Em primeiro lugar, moderadamente. Em segundo lugar, brandamente. Em terceiro lugar, a Escritura nos diz que nós devemos falar refletidamente. Ou seja, nós não devemos falar precipitadamente. Nós não devemos falar de improviso. Principalmente quando se trata de um assunto mais sério, de uma conversa mais séria. Mas nós devemos refletir naquilo que nós iremos falar. Há um texto que fala sobre isso. Provérbios, capítulo 12, verso 18. Diz o seguinte: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então talvez você esteja se perguntando, não, o texto está no ponto errado do estudo, porque ele fala de tagarelice. Então era para estar no primeiro ponto, de alguém que fala demais. Quando eu estava separando os versículos, eu realmente coloquei esse versículo no primeiro ponto. Mas depois eu fui ler o comentário do Derek Kidner sobre Provérbios, e ele informa que a palavra que é traduzida aí como tagarelice, a palavra hebraica traduzida como tagarelice,
ela aparece no Salmo 106, verso 33. Abra lá nesse texto. Salmo 106, versículo 33. E aí ele vai lançar luz sobre o que é que o autor quer dizer aqui. Salmo 106, versículo 33. 32 e 33, para a gente pegar bem o contexto aqui. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. A ocasião aqui a qual o salmista se refere é o momento lá em que Deus ordena que Moisés fale à rocha, e Moisés desobedecendo ali, ou obedecendo parcialmente ao mandamento do Senhor, ele fere a rocha. O autor faz referência àquele episódio dizendo que Moisés falou irrefletidamente. Então, o Provérbios 12, 18, quer dizer isso. Tagarelice, no original, tem a ideia de fala irrefletida. O autor diz, então, que a fala irrefletida é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Aqui a gente entra na questão do segundo ponto também. Aquele que fala sem pensar no que vai falar, provavelmente vai falar algo violento. As suas palavras serão como pontas de espada. Agora, a língua dos sábios, a fala refletida, é medicina. Se você refletir no que vai falar, provavelmente você falará de maneira mais branda. Ao passo em que, se você não refletir no que vai falar, você provavelmente falará de maneira mais áspera. Porque vai falar no calor do momento, no calor das emoções. Provérbios 15, 28. O coração dos justos medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Veja como a questão da reflexão e da palavra branda estão relacionadas. A palavra irrefletida é a palavra maldosa, ao passo em que a palavra refletida é a palavra medicinal. O coração dos justos medita no que há de responder. Quando você precisar conversar com alguém, quando houver algum assunto espinhoso para se conversar, enfim, quando houver alguma necessidade de se conversar com alguém sobre algum assunto pré-determinado, medite no que há de responder. Não, eu vou lá falar com fulano e vou falar o que vier no coração na hora. Não faça isso. O coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Medite no que você vai responder. Se você achar que facilita, anote lá os pontos, para que você fale de maneira clara, para que a sua fala não dê aso, não dê abertura a interpretações duplas, para que não fiquem brechas interpretativas na sua fala, para que você possa parar as arestas de qualquer coisa que você vá falar e possa ser mal interpretado ou até mesmo possa ser julgado como algo impróprio, ofensivo. Então, medite no que você há de responder. Não fale de maneira irrefletida. Não fale no impulso, mas fale de maneira refletida. Há um versículo muito interessante em Provérbios. Esse é um outro versículo que eu gosto bastante. Provérbios capítulo 20, verso 5. Diz o seguinte: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O ser humano é um indivíduo complexo. Eu acho que todo mundo concorda com isso. O ser humano não é simples, ele é complexo. Por isso o texto diz que os seus propósitos são como águas profundas. Nem sempre a gente consegue perceber o que é que está no coração da pessoa por aquilo que ela fala, por algo que esteja mais na superfície. Muitas vezes o que está no coração está lá no fundo, está lá nas águas profundas. E aí o que é que o texto diz? O homem de inteligência, o sábio, ele sabe pescar esses propósitos. Ele sabe descobrir esses propósitos. Muitos desses versículos eu coletei num dos capítulos do livro Instruindo o Coração da Criança, escrito pelo Ted e pela Margit Tripp, casal lá,
O Ted é pastor e pela sua esposa, a Mark Tripp. Eles aplicam esse versículo, por exemplo, à questão da criação dos filhos. E eles levam os pais no livro a meditar e a considerar a necessidade de nem sempre ter uma palavra pronta para repreender ou para dizer aos filhos. E eles invocam esse versículo. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Isso se aplica às crianças. Então, muitas vezes é necessário reter a palavra no momento e tentar descobrir o que é que está na profundeza do coração da criança, refletir naquilo, para depois, quando a palavra for dita, ela possa ser como uma flecha que acerta o alvo daquilo que deve ser atingido através das palavras. Assim deve ser conosco. Isso não se aplica apenas à criação dos filhos, mas a todos os relacionamentos interpessoais. Muitas vezes é preciso reter a palavra, ouvir o que a pessoa diz, o próximo ponto vai tratar sobre isso, meditar, tentar encontrar o propósito que está lá nas águas profundas, meditar naquilo, refletir, para aí então ter a palavra correta, ter a palavra certa. Como é que nós devemos falar então? Nós devemos falar refletidamente. Nós não devemos falar de maneira precipitada, nós não devemos falar de maneira com base na intuição do momento, mas de maneira refletida. E em último lugar, a Escritura nos ensina que nós devemos falar tempestivamente. Nós devemos falar moderadamente, brandamente, refletidamente e tempestivamente. Não pense aqui em tempestade, né? Algo tempestivo é algo que é feito no tempo certo, no prazo correto. Essa é uma palavra muito utilizada no meio jurídico. Quando um ato processual é praticado no prazo que o juiz fixou, disse que aquele ato ele foi praticado tempestivamente, dentro do prazo. Então, a ideia de tempestividade é a ideia de algo praticado no tempo correto. E a Escritura vai nos dizer que a nossa palavra deve ser dita no tempo correto, no momento certo. Mais uma vez, nós vamos encontrar o livro de Provérbios contrapondo o justo e o injusto, o sábio e o tolo, o sábio e o insensato. Por exemplo, Provérbios 29, verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Veja que texto forte. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Você já viu o homem que é precipitado nas suas palavras? Aquele que fala precipitadamente, não espera? Pronto. Existe maior esperança para o insensato do que para ele. Veja que nos tópicos anteriores, muitas vezes o livro de Provérbios colocou o insensato como sendo aquele que fala muito, que fala de maneira áspera, que fala irrefletidamente, e o sábio como aquele que faz exatamente o contrário. Mas é interessante que nesse último ponto, aquele que fala precipitadamente é considerado pelo autor de Provérbios como sendo pior do que o insensato. Existe mais esperança para o insensato do que para ele, do que para aquele que fala precipitadamente. Esse texto nos faz lembrar o texto de Tiago, texto muito conhecido, Tiago 1,19, que nos diz: todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Qual é o tempo da palavra, então? É um tempo tardio. Nós devemos ter uma disposição primária para ouvir e secundária para falar. Eu devo estar pronto para ouvir. Quando é que eu vou ouvir? Agora. Quando é que eu vou falar? Não vai ser agora. Não necessariamente agora. Eu vou esperar para falar. Eu sou pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para mirar. O livro de Provérbios, ele ressalta o valor da palavra dita ao seu tempo, da palavra dita no momento correto. Provérbios 15, 23, por exemplo. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, quão boa é.
Provérbios 25:11, por exemplo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Assim é a palavra dita ao seu tempo. É como maçãs de ouro em salvas em bandejas de prata. Ou seja, a palavra dita no momento correto é preciosa. É preciosa. E essa é uma habilidade difícil de se adquirir, e que, na verdade, só a experiência e a assistência do Espírito de Deus é que nos dá essa habilidade de saber o momento da palavra. Quem adquire essa habilidade se torna realmente um sábio. Aquela pessoa que sabe o momento de falar. Sabe quando é que a pessoa estará receptiva àquela palavra. Ele sabe, existe um texto lá no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus descreve, salvo engano, os guerreiros de Davi. Pode ser que eu esteja errando a referência agora, mas eles são descritos como homens que conheciam o seu tempo, conheciam a sua época. E nós somos chamados a sermos dessa maneira, a saber discernir o tempo, a saber discernir o momento. A Bíblia nos dá uma dica. Qual é o momento de não falar? O momento de não falar é antes de ouvir. Provérbios 18:13, por exemplo, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu tenho uma certa tendência de interromper as pessoas enquanto elas falam. Tenho lutado contra isso e, na minha opinião, conseguido algumas vitórias. Mas é importante a gente lembrar desse texto. A pessoa que responde antes de ouvir, a Bíblia diz que isso é estultícia e isso é uma vergonha. Principalmente porque a gente acende a ira na outra pessoa quando nós fazemos isso. Né? A outra pessoa fica irada quando ela está falando algo e a pessoa que deveria estar ouvindo interrompe e fala. Isso acende uma ira tremenda e aí o que acontece? A conversa tende a descambar para um lado não muito agradável e provavelmente essa conversa não vai dar muito fruto. Por isso a Escritura nos diz isso. Ouça antes de responder. Deixe que a outra pessoa fale. E é interessante, irmãos, que é Deus mesmo quem nos dá esse exemplo. Me chama a atenção isso. Eu atentei para isso através do pastor Aguinaldo. Ele falou isso num sermão, na época que ele estava na igreja. O próprio Deus, quando ele volta para o Jardim do Éden e encontra Adão num momento de pecado, é muito interessante perceber que Deus concede a Adão o direito de fala. Deus dá a Adão o direito de se explicar. É óbvio que Deus sabia que Adão havia pecado, que não havia justificativa para aquilo, mas é interessante notar que Deus concede um certo direito de defesa. Deus não interrompe Adão. Deus não tolhe a palavra de Adão. Ou seja, Deus se coloca como exemplo para nós. Por mais, meus irmãos, que nós tenhamos muita coisa a falar, se alguém faz alguma coisa contra mim, eu tenho um texto enorme, eu estou aqui cheio de coisa para falar, não fale antes de ouvir. Conceda o direito da pessoa falar. Conceda o direito também dela se expressar. Como é que nós devemos falar, então? 4 passos, basicamente, né? Nós devemos falar moderadamente, nós devemos falar brandamente, nós devemos falar refletidamente e, por último, nós devemos falar tempestivamente. Todos esses parâmetros da fala que são revelados na Escritura, eles nos levam a entender que a ética do uso da língua caracteriza-se por dificultar e restringir o seu uso. Então pense da seguinte maneira: se a minha palavra ela deve ser moderada, ela deve ser branda, ela deve ser refletida e ela deve ser tempestiva, então isso significa dizer que muito do meu impulso de falar eu vou ter que refrear. Porque o impulso de falar é falar muito, é falar asperamente, é falar sem refletir e é falar no primeiro momento. Então, se eu vou usar esses 4 parâmetros, significa dizer que eu vou frear e que eu vou reprovar
muitas das palavras que vêm à minha mente. E a Bíblia diz isso realmente. Se você abrir a sua Bíblia aí, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 26, você vai ver que Tiago caracteriza a ética da língua como refreá-la. Tiago 1, 26 diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então ele fala de refrear a língua. Um outro texto, Provérbios 11, verso 12. Deixa eu abrir aqui. Provérbios capítulo 11, verso 12 diz: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O homem prudente, ele se cala. E por último, esse texto é muito interessante. Salmo 141, verso 3. Salmo 141, versículo 3, diz o seguinte: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Pense aqui na imagem dos guardas que guardam a entrada da cidade. Então não é qualquer um que pode entrar na cidade, porque os guardas estão guardando os portões da cidade. O salmista faz um pedido muito parecido a Deus em relação à sua boca, que Deus ponha guardas nos seus dentes, nos portões da sua boca. Então a ideia é muito interessante aqui. Quando a gente pensa em dizer algo, esses guardas precisam chegar naquela palavra e fazer as 4 perguntas. Sua palavra é moderada, ela é branda, ela é refletida, ela é tempestiva. Se não obedecer a esses 4 requisitos, então o guarda que Deus põe à nossa boca deve dizer: pode sair não, volte. Não pode sair pelos lábios. Então a ética da língua caracteriza-se por restringi-la, por falar menos, por dificultar o uso da língua. Entretanto, irmãos, há outras ocasiões em que a Bíblia diz que nós devemos falar. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 23 a 25, quando Jesus diz que se alguém tem algo contra mim, eu tenho que procurar a pessoa e falar com ela. Mateus 18, 15 diz, por outro lado, que se eu tiver alguma coisa contra a pessoa, se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu também devo procurar a pessoa e falar com ela. Pense aí em Efésios 5, verso 11, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos reprovar as obras do maligno, o que envolve falar contra elas. Então veja que a solução para o problema não é virar um mudo, né? Então, já que a Bíblia é tão restrita quanto à palavra que deve ser dita, não vou falar mais nada. Eu vou ser mudo. Isso não resolve o problema, porque há ocasiões em que nós temos que falar. A Bíblia ordena que nós falemos. Então, como é que nós resolvemos o problema? Como é que nós podemos, então, de fato, falar como a Escritura diz que nós devemos falar? A resposta, irmãos, é que nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Há um texto muito interessante lá no Evangelho de João, capítulo 7, versos 45 e 46. Naquele momento, os fariseus e os escribas haviam enviado alguns soldados para prenderem Jesus. Os soldados obedecem àquela ordem, eles vão no intuito de prender o Senhor e retornam. Quando eles retornam sem Jesus. Eles não prenderam o Senhor. E aí os escribas e fariseus perguntam: cadê? Por que Jesus não está com vocês? A resposta daqueles homens é impressionante. Eles respondem: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como Jesus. Ninguém nunca falou como aquele homem. A gente não conseguiu prendê-lo. Ninguém nunca falou como ele. Nós falamos bastante sobre a nossa expectativa de vermos o Senhor quando ele retornar dos altos. Mas também deve haver uma expectativa de ouvi-lo falar. No dia em que Cristo voltar, quando ele abrir a sua boca e nós ouvirmos a sua voz, nós vamos dizer exatamente como os soldados romanos: ninguém nunca falou como ele. A palavra de Jesus era moderada, branda, porém firme, refletida, tempestiva, persuasiva, elucidativa. Suas palavras eram impactantes. Ele dominava as multidões através da sua fala.
Por isso é olhando para Cristo que nós podemos, então, obedecer esses mandamentos. A Bíblia ensina, meus irmãos, que a língua é um espelho do interior. Mateus 12:34 e Mateus 15:18 nos dizem isso. Jesus diz, no primeiro texto, que a boca fala do que está cheio o coração, e em Mateus 15:18, que é o que sai pela boca que contamina o homem, porque vem do coração. A língua é, então, um espelho do interior. Dessa forma, antes de mudar a língua, é necessário mudar o interior. É necessário crer em Cristo, olhar para Cristo, clamar por Ele, pedir a agência do seu Espírito no nosso interior, nos moldando, nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus, a fim de que nós falemos como Cristo falou. O nosso intento deve ser esse. É que no nosso trabalho as pessoas olhem para nós e digam: ninguém aqui fala como fulano de tal. Não é que fala bonito, mas fala de maneira santa. Assim como ninguém nunca falou como Jesus, que no seu trabalho ninguém fale como você que é cristão. Que na sua sala de aula ninguém fale como você. Que a sua fala seja diferenciada, porque o seu interior é diferenciado. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Quero terminar citando aqui o estudo feito pelo presbítero Caio acerca da sabedoria e da língua no seu currículo da radiografia temática dos provérbios, que foi ensinado na classe da mocidade há alguns anos atrás. No estudo sobre a sabedoria e a língua, ele diz: 2 e distintos devem ser os empregos da língua, feitos por um cristão e por um descrente. Se aquele que crê em Cristo é um novo homem, Efésios 4:24. Se ele de fato é uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Se do seu interior fluem rios de água viva, João 7:38. Então é justo e razoável esperar que sua linguagem seja distinta daquele que ainda é um velho homem, que ainda é uma velha criatura e que vive na sequidão espiritual. Que essa seja então a nossa realidade. Que nosso falar seja absolutamente distinto daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos terminar com oração? Acredito que não haja perguntas. Não havendo, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, pela existência da Tua palavra e por aquilo que ela nos mostrou nessa manhã. Que nós, ó Deus, de fato sejamos equipados, capacitados e preparados pelo Teu Espírito a falarmos como Cristo falou. Que de fato, ó Deus, dos nossos lábios fluam as palavras graciosas e os retos juízos da lei do Senhor. A fim de que, ó Deus, Teu nome seja glorificado, a fim de que, ó Pai, nossas bocas sejam verdadeiros alto-falantes, ó Deus, do nosso coração transformado pelo Senhor. Nos abençoa, nos corrige. Se temos, ó Deus, falado em excesso, se temos, ó Deus, usado palavras ásperas com o nosso irmão, se temos, ó Deus, falado de maneira irrefletida, se temos falado no tempo errado, se temos, ó Deus, como diz a Tua palavra, amaldiçoado o nosso próximo, a imagem e semelhança do Senhor com a nossa língua, nós te pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a glorificarmos o Teu nome com a inteireza do nosso ser. Nos abençoa, Deus, fica conosco na continuidade desse dia. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, passando aqui rapidamente os avisos, né? Hoje, mais tarde, às 18h30, teremos o culto ao Senhor lá direto do templo da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, também com transmissão aqui pelo canal da igreja. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom domingo na presença do Senhor.